Oi, eu sou a Bia e hoje eu vou fazer uma análise do filme do Bo Burnham, Inside, por partes. E eu já peço desculpa porque esse vídeo vai ficar muito longo e como deu muito trabalho pra fazer, eu já peço pra você deixar o like e, por favor, se inscrever. Bom, pelo que eu percebi, Inside parece o auge criativo da carreira do Bo Burnham nos últimos 15 anos, começando com seu primeiro vídeo viral no YouTube em 2006. O Bo Burnham só tinha 16 anos quando escreveu a primeira música chamada My Whole Family. Ele colocou no YouTube um site que na época era pouco conhecido, mas que era uma maneira fácil para as pessoas compartilharem vídeos. Ele compartilhou lá para que ele pudesse enviar para o seu irmão. O Bo só não tinha ideia que essa música seria vista por mais de 10 milhões de pessoas, e nem que esse seria o início da sua carreira. Like, I didn't know what YouTube was. You know, Yeah. I made these, I had written these silly songs and wanted to show my brother Smart songs. who was at college. Yeah, but I mean, mostly weird. And I wanted to show my brother who's at college. And someone was like, oh, there's this site, YouTube, where you can post a video and then share a link with somebody. I mean, truly, that's what I was doing. So yeah, that's what I did. I sent it to my brother and then it became something else. 14 anos depois, ele se viu trancado dentro de casa, numa pandemia, e decidiu sentar no piano e ver se ainda conseguia entreter as pessoas da maneira que ele fazia antigamente, dentro de um quarto. O resultado foi o filme chamado Inside. Então vamos ir mais a fundo em Inside e dar uma olhada na maioria das músicas do especial. A cena de abertura de Inside deixa claro que ele está iniciando o seu novo especial com o final de Make Happy, que foi o seu último especial em 2015, antes de ele dar uma pausa. Inside começa com ele reentrando no mesmo pequeno local de estúdio que ele usou para o final de Make Happy em 2016, quando fez a transição do palco ao vivo para de repente estar sentado sozinho no piano para cantar a música final para o público em casa. No início de Inside, eu não sei se vocês repararam, ele não só tá na mesma sala, mas ele também tá usando roupas muito parecidas com o final de Make Happy. Jeans, camiseta, tênis. É como se ele tivesse retomado do lugar onde ele parou. Performar Make Happy era mentalmente desgastante pra ele. Anos depois do show, o Bo ele disse numa entrevista que realizar esse especial foi tão difícil pra ele que ele tava tendo ataques de pânico no palco. Então ele decidiu parar de fazer apresentações ao vivo. Em vez disso, ele começou a escrever e dirigir o seu primeiro longa-metragem, 8th Grade. Ele também co-estrelou o filme vencedor do Oscar, Promising Young Woman, filmado em 2019. Como Make Happy terminou, é essencial para você entender o início de Inside. Durante os últimos 15 minutos de Make Happy, ele abaixa um pouco a comédia e começa a falar com o público sobre como a sua comédia é quase sempre sobre se apresentar. Porque ele acha que as pessoas estão o tempo todo fazendo uma performance, um pro outro. Tem um momento que ele fala: dizem que é a geração do eu. Não é. A arrogância é ensinada ou cultivada. É autoconsciente. Isso é o que é. É consciente de si mesmo. A mídia social é apenas uma resposta do mercado para uma geração que quer se apresentar. Então o mercado diz: aqui, faça tudo um para o outro, o tempo todo, sem motivo. É prisão, é horrível. Então o Bo Burnham volta a cantar, ainda se dirigindo ao público que parece inseguro se deve rir, aplaudir ou apenas sentar em silêncio. Uma parte de mim te ama, uma parte de mim te odeia. Ele cantou para a multidão. Uma parte de mim precisa de você, uma parte de mim teme você. E eu não acho que posso lidar com isso agora. Olhe para eles estão apenas olhando para mim como se... Venha e observe o garoto com declínio da sua saúde mental e ria enquanto ele tenta dar a você o que ele não consegue dar a si mesmo. No início de Inside, o Bo Burnham ele diz que ele está um pouco deprimido, então ele tenta voltar ao trabalho. Ele canta enquanto se refere a si mesmo, o seu nome de nascença. E hoje eu vou tentar apenas levantar, sentar e voltar ao trabalho. Pode não ajudar, mas ainda pode não doer. Estou sentado escrevendo piadas, cantando músicas bobas. Me desculpe, mas olhe, eu fiz um pouco de conteúdo pra você. Logo depois que a música termina, a cena do estúdio do Bo Burnham volta, mas dessa vez tá toda bagunçada. O estúdio limpo e arrumado não é o mesmo que conectou Inside com Make Happy desapareceu. Então o título aparece em branco e depois muda pra vermelho. Pelo que eu entendi, ele tá querendo sinalizar que a câmera tá gravando. Talvez. Vamos ver uma série de cena onde ele tá configurando as luzes e as câmeras?
O cabelo dele é mais curto naqueles momentos iniciais dos bastidores, mas ele no futuro tem uma barba mais longa e despenteada e um cabelo mais bagunçado. Quando esse futuro aparece, é como um anunciador do que ele vai nos mostrar no final do especial, que tanto ele e o público não faziam ideia do quão brutal ia ser esse ano. A sua primeira música completa em Inside é sobre um debate interno sobre se ele deveria ou não brincar num momento como esse. E na verdade nessa música tem uma parte muito interessante, muito importante, na minha opinião, onde tem um quadro branco mapeando como saber se uma piada é engraçada ou não. Começa com a pergunta, pode ser interpretada como maldoso? E termina com, se pode ser interpretado como maldoso, não é engraçado. O Bowie também perguntou no quadro, ele tem como alvo aqueles que foram privados de direito em algum contexto histórico, político, social, econômico e ou psicológico? Se a resposta for sim, não é engraçado. Esse quadro pra mim não é só uma piada sobre a regra básica da comédia, que tragédia mais tempo é igual a comédia. Mas pra mim é uma lembrança de um trabalho mais antigo dele. No seu primeiro especial da Netflix, que se chama What?, que foi feito em 2013, ele cantou uma música chamada Sad, e é sobre todas as coisas tristes do mundo. Mas eu sinto que no final da música se tornou mais um desabafo. Tudo que antes era triste, agora é engraçado. O Holocausto e o 11 de setembro. Isso é engraçado. 24 horas por dia, 7 dias na semana. Porque a tragédia agora é exclusivamente para fazer piadas. Porque a minha empatia está me entediando. Adeus tristeza, olá piadas. Essa parte, sinceramente, é muito interessante pra mim. Agora, 5 anos depois, a nova música dele tá se aprofundando mais nessa questão filosófica de saber se é apropriado ou não criar comédia durante um período terrivelmente cruel como a pandemia. Outra das lições colocada por ele sobre a comédia divide filme, TV, stand-up, podcast e mídia social. E elas são divididas em bolhas engraçadas, como vocês podem ver nessa imagem aqui. Vamos dar uma olhada em alguma dessas bolhas? Na seção de filmes tem uma bolha que diz sequência de uma comédia clássica que todo mundo assiste e depois finge que nunca aconteceu. Na seção de TV ele tem adultos jogando Twister. E tinha outra bolha nessa seção que se chama Carta de Amor, de 9 temporadas para um trabalho corporativo. Que eu acho que ele tá fazendo referência a The Office, que eu amo na verdade. Em stand-up, ele escreveu homens de meia idade sendo escrotos dizendo que tem direito à liberdade de expressão. E também colocou podcasts. E por último, e não menos importante, em mídias sociais ele colocou pais psicologicamente abusivos fazendo máquinas de Rube Goldberg, ao lado de pessoas brancas usando gifs de pessoas pretas arregalhando os olhos. Depois da música FaceTime with My Mom, o Bowie ele mostra mais uma versão dos bastidores, e nele ele tá trabalhando. Então a imagem aparece no canto da tela que parece que ele é um streamer, alguma coisa assim. Isso pra mim acontece quase como uma falha e fica inexplicável até mais tarde no especial, quando a sketch acontece com ele sendo um streamer que tá testando um jogo chamado Inside. Acho que ele inseriu esse personagem de streamer nessa cena por causa que, pelo jeito, ele tava dando o exemplo da sua rotina diária. Essa parte eu achei muito interessante. Segundo minhas pesquisas, a música That's How the World Works, que coloca um fantoche de meia, é provavelmente uma referência para um dos comediantes favoritos do Bowie. O nome dele é Hans Stewart. Em 2010, o Bo Burnham ele apareceu no programa The Green Room da Showtime. Com só 20 anos, ele foi convidado para ficar sentado ao lado de grandes nomes da comédia. Durante a gravação, ele disse que um dos seus quadros preferidos era na época do Hans Stewart, que tem uma performance com um fantoche de meia. A performance do Stewart mostra uma relação distorcida e codependente entre o boneco e ele. Uma coisa que o Bo Burnham tá fazendo claramente na apresentação dele. A música faz um ping-pong entre o personagem e o Bo, onde o Bo ele fica descrevendo uma definição muito superficial e agradável do mundo, enquanto a meia fica dizendo como o mundo realmente é, mas dessa vez num nível mais sombrio e de um desequilíbrio de poder e opressão. Quando o Bo decide que ele não quer mais ouvir as críticas de Sokol, ele ameaça tirar ele. Isso leva o Sokol a ser submisso, porque é assim que o mundo funciona. A música Why Woman's Instagram é principalmente editada no formato quadrado, que é como as fotos do Instagram são postadas. Durante a música e nos visuais que tem na música, ele tá destacando o aesthetic girl boss das contas do Instagram das mulheres brancas. Mas durante a música, ele imagina uma postagem de uma mulher dedicada a uma mãe falecida, e o significado da música aumenta.
Ele também tá dando uma representação visual da forma de como os feeds podem misturar entre fotos superficiais e postagens emocionais sobre trauma e perda. No final da música, corta pra uma cena dele assistindo o vídeo em seu computador no escuro. Eu acho que ele tá autoavaliando a própria criação da mesma forma que a gente fica voltando nos nossos stories ou indo no feed pra ver como que a nossa publicação ficou depois de postada. E em seguida, ele apresenta uma música sobre um estagiário não remunerado. Depois disse que fará um vídeo de reação à música no formato clássico do YouTube. Mas então o vídeo continua tocando? Então ele acaba reagindo à própria reação de novo. No segundo nível do vídeo, ele diz: estou sendo um pouco pretensioso. É um instinto que tenho de que tudo que eu escrevo tem um significado mais profundo ou algo assim. Mas é uma música estúpida e realmente não significa nada. E é muito desagradável que eu sinta essa necessidade desesperada de ser visto como inteligente. Então ele vai para um novo nível de reação, onde ele responde ao comentário que ele acabou de fazer. Eu estou criticando a minha reação inicial por ser pretensiosa, o que honestamente é um mecanismo de defesa. Eu estou tão preocupado que as críticas sejam feitas contra mim, que eu as coloco contra mim mesmo antes que qualquer pessoa faça. Eu acho que, eu sou autoconsciente por ser um babaca. De alguma forma, isso me tornará menos babaca. Mas não, a autoconsciência não absolve ninguém de nada. A carreira dele como um comediante jovem, branco e homem, muitas vezes se sentiu diferente por causa dos outros, por causa da quantidade de autorreflexão pública e o reconhecimento dos próprios privilégios que ele fez no palco e fora da tela. Por exemplo, na música Straight White Male, de Make Happy. Durante sexting, o projetor mostra uma mensagem de alguém que tenta se comunicar para garantir que os dois estejam gostando da experiência. Para economizar o seu tempo e você não precisar pausar o vídeo para ler, eu vou ler a mensagem traduzida aqui para vocês. Sem pressão, a propósito, a qualquer momento podemos parar. Eu só quero ter a certeza de que você está confortável com tudo isso. E por favor, não se sinta obrigado a enviar qualquer coisa que você não queira, apenas porque eu quero. E às vezes é confuso porque eu acho que você gosta quando eu imploro e expresso o quanto eu quero você. Mas eu não quero que isso se transforme em você se sentindo pressionada a fazer algo que você não quer ou se sentindo que você está me decepcionando. Isso é apenas para ser divertido. E se a qualquer momento não é divertido para você, podemos parar. E me desculpe se eu dizendo isso está estragando o clima. É que eu sinto... e outro fato curioso que eu só vi uma pessoa até agora falando sobre isso é sobre o ar-condicionado dele tá em 69. Em seguida ele fala sobre o início da carreira, tentando ser engraçado e preso em um quarto. Não tem muito mais o que dizer sobre isso. Eu era uma criança preso em um quarto. Não tem muito mais o que dizer sobre isso. Quando você é uma criança e está preso num quarto, você faz qualquer merda pra sair dele. O Bo, ele passou a sua adolescência fazendo teatro e compondo, o que levou ao seu vídeo viral no YouTube. E uma música que ele classifica como ofensiva. O Bo tem sido aberto como sua forma de padrão de comédia mudou muito nesses últimos 15 anos. Stuff I thought was funny when I was 16 is online for everybody to see, and like I defy anyone to look at the stuff they wrote when they were 16 and think that that's like morally outstanding. I hope that people have an ability to think and fail out loud, and to grow. I have embarrassing, offensive, bad material from when I was 16 and 17. Stuff I cannot stand behind. You know what I mean? I'm pretty ashamed of it. But am I that ashamed that I was 16 and thought that was funny? No, I can kind of forgive myself for it. Quando ele apareceu na rádio da NPR, Fresh Air, com Terry Gross, em 2018, o apresentador ele tocou uma parte de My Whole Family. E o Bo, ele tirou os fones de ouvido nessa parte pra ele não ouvir a própria música. Se você não sabe, a música é sobre como toda a sua família pensa que ele é gay e as conversas que acontecem e da família dele tentando descobrir. Ele disse no programa da rádio, na verdade é que pra um garoto de 16 anos em 2006, não é ruim. Mas os padrões culturais do que é comédia apropriada e também os padrões internos da minha própria mente mudaram muito rapidamente desde que eu tinha 16 anos. O Terry perguntou pra ele se as pessoas interpretaram mal e acharam que essa música era homofóbica. E ele respondeu: sinceramente, eu não sei se não é. Eu não defendo minha própria comédia de 16 anos. Eu tenho muito material daquela época que eu não tenho orgulho e acho que é ofensivo e não é útil. Eu falei tudo isso por causa que é por isso que toca um som sério no fundo enquanto ele tá assistindo o primeiro vídeo do canal dele, que é a música de My Whole Family.
O vídeo inteiro de Problematic é filmado enquanto ele se exercita, mas a letra que ele tá cantando parece falar que ele quer ser responsabilizado por piadas que não foram pensadas e ofensivas do seu passado. Pai, por favor, me perdoe porque eu não percebi o que eu fiz, ou eu estou vivendo para me arrepender. Os tempos estão mudando e eu estou ficando velho. Você vai me responsabilizar? É como se ele soubesse que tem críticas válidas, que não ficaram apenas no discurso do público em torno do seu trabalho. Mas graças ao seu estilo ultra autoconsciente, ele parece estar sempre à frente das críticas, se responsabilizando primeiro. E também acho que é por causa do ritmo da música, que me lembra muito os anos 80 e daqueles vídeos das pessoas treinando com aquelas malhas. Uma coisa que eu tenho certeza que vai chocar vocês, por causa que também me chocou quando eu estava fazendo esse vídeo. Porque eu nunca tinha parado pra pensar nisso e eu nunca vi ninguém falando. É sobre quando ele derruba a câmera. Ai, Bia, mas o que tem ele derrubando a câmera? Calma. Parece que realmente foi um movimento acidental, não é? Mas eu sou uma grande fã do Bo Burnham. E eu reassisto muito os especiais dele, as músicas dele e tal. E quando eu tava reassistindo o especial What, ele fala sobre cronometrar meticulosamente os acidentes como uma forma de mexer com o público. Conhecido também como Art is a Lie, Nothing is Real, ou A Arte é uma Mentira, Nada é Real, do seu show de 2013, What, que mostra realmente esse estilo. Por exemplo, enquanto ele tá conversando com o público nesse especial de 2013, ele toma um gole de água. E daí ele tá falando assim, esse especial chama What, eu espero que vocês tenham grandes surpresas, e daí a garrafa dele cai. Porque ele se estabanou, né, por causa que ele não colocou a garrafa direito no banco. Daí ele fala, Jesus, desculpe, isso é um bom começo. Daí quando ele tá se ajeitando, uma música começa a tocar. The show is called What? And I hope there's some surprises for you, or some, Jesus, sorry. It's a good start. Ele queria derrubar a água, sim, mas todos vocês pensaram que era um acidente. Mas ele queria derrubar a água, sim. A arte é mentira, nada é real. Então ele faz a mesma piada de novo, colocando a música pra tocar, depois dos aplausos das pessoas. E realmente parece um erro. Ele fala, se você deixar não repetir, vai repetir e tal. Tipo, dando bronca no pessoal que tava lá no som. So, grow up with your applause. Stick it around. You meant to knock the water over, yeah, but you all thought it wasn't it. Just don't, if it's on repeat, it will repeat. We can cut all this, so... Então, outra música começa a tocar e fala assim que eu pretendia tocar a música de novo. E que a arte é uma mentira e nada é real ainda. Então, Inside, quando vemos ele gravando a si mesmo, fazendo as configurações nas luzes e tal, e acidentalmente puxa o fio da câmera que acaba caindo, eu me pergunto, isso é um erro que ele decidiu colocar no filme porque ele achou engraçado? Ou foi planejado? Depois, o Bo, ele completa 30 anos durante seu especial. Ele fala que ele já tá gravando há 6 meses. Ele tá sentado num banquinho e ele tá de frente pra um relógio. E ele diz no microfone que ele já tá trabalhando nesse especial há 6 meses. Ele disse que o objetivo dele era terminar esse especial antes do aniversário de 30 anos dele. Mas, como tantos outros planos e objetivos de todo mundo durante a pandemia, isso não aconteceu. E depois disso, como eu falei anteriormente, a gente vê a versão completa do Twitch streamer Bo. Eu dei esse nome pra ele. Essa parte, como a música White Woman's Instagram, mostra uma das técnicas escritas por ele, e que eu acho que poucas pessoas percebem. Ele traz uma cultura comum da internet em um pedaço ficcional. Você consegue perceber que ele assistiu uma tonelada de jogadores ao vivo e conseguiu pegar como eles fazem as introduções, a maneira de como eles conversam com o bate-papo e o jeito como eles fazem os comentários nos jogos. Tudo! E quando o jogo termina, a tela diz, e outra noite se aproxima. Então corta pra ele na cama. Enquanto ele tá deitado com os olhos fechados, a tela mostra um flash de uma porta aberta. Então os olhos dele se fecham e começa a tocar a música Shit. Falando como ele não toma banho há 9 dias. Então depois de 3 músicas ele acorda, terminando essa parte do especial. Ele escova os dentes, come uma tigela de cereal e volta a trabalhar. Pra mim é uma cena tranquila que muitas pessoas que saem de um episódio de depressivo podem reconhecer. Finalmente fazendo tarefas básicas de cuidados de si mesmo, como apenas tomar um café da manhã ou começar a trabalhar de manhã. Essa simplicidade silenciosa não parece um alívio, mas é um progresso. É um círculo completo, desde o início do especial até esse momento, quando ele cantou como ele estava deprimido
e ele decidiu levantar, sentar e começar a trabalhar. No final, ele canta Goodbye. E finalmente ele consegue sair pra, infelizmente, se sentir aterrorizado na frente dos holofotes. E um pouco vulnerável também, talvez. O Bow traz de volta todos os motivos das músicas anteriores no final, revisitando todas as emoções que nos levou até essa última hora. Então ele fala que vai sempre ficar dentro de casa e fica lamentando que ele será totalmente relevante, totalmente pobre no futuro. Os holofotes se voltam pra ele e ele tá completamente nu, daí a voz distorcida volta, zombando dele quando ele tá exposto no palco falso. Olha, olha, olha quem está dentro de novo. Saiu pra procurar uma razão pra se esconder de novo. Coloca suas mãos na cabeça. Temos você cercado. É uma repreensão de partir o coração vindo de uma voz distorcida, como se ele tivesse envergonhado por afundar de volta nesse estado mental. Ele tá nos mostrando quão aterrorizante pode ser apresentar algo que você fez pro mundo ou ouvir risadas de uma plateia quando você esperava uma conexão genuína. Mas no final ele assiste o que fez e sorri, como se ele estivesse pronto para estar do lado de fora de novo. E também o resto de nós talvez esteja pronto. Ele é escritor, diretor, editor e a estrela desse show. Ele tá satisfeito com seu conteúdo? Aliviado por ter feito? Ainda com medo daquele holofote? Só ele sabe. Eu espero que você tenha gostado dessa análise. Eu gosto muito dele e eu amei fazer e falar sobre isso. Eu tinha muito mais coisas pra falar sobre esse assunto, sobre ele, mas eu tenho certeza que esse vídeo já tá muito longo e é melhor eu ir. Esse vídeo deu muito trabalho pra fazer, então por favor, compartilha e comenta o que você achou. Muito obrigada por assistirem e tchau! And I hope you enjoyed it.